não imaginava que o Fluminense fosse passar das oitavas. Eu não imaginava que nenhum brasileiro passasse das oitavas. Tava 2-0, podia fazer 3, toma 1, toma 2, toma o terceiro anulado, que a bola bate na mão do Gomes, ainda leva uma bola no travessão do Gabriel Menino, do jeito que passou. E no jogo de terça-feira, na maior semana da história do Botafogo, antes da final da Libertadores, o Botafogo tinha dado uma botafoguice para quase todo mundo, pipocada, amarelada, vai ao Allianz Parque, começa sendo amassado pelo Palmeiras até o Gregory fazer 1-0. Aí o Botafogo amassa o Palmeiras, a vitória histórica brilhante por 3-1 em São Paulo. Então assim, então tem esse histórico, né? Que o Palmeiras pode pegar os 4-3, o Botafogo, claro, pega o 24, então como é que vai ser? Não tem a menor ideia. Então o Muro Betting fica melhor assim. Hoje, estamos aqui gravando, fazendo Muro Betting, e eu acho que a gente tem que ficar em cima do muro para ver os vários lados da questão, dever de cidadão e de jornalista, embora tenha meus lados bem explícitos. Eu entendo que o Botafogo chega para sábado, 50, que é bem um palpite mureteiro, mas enfim, quem que se classifica? Betando aqui. 50 para o Flamengo, 49 para o Palmeiras. Ou seja, está muito igual, Igor. E assim, de novo, cada jogo tem essa história, geografia. Eu acho que o Palmeiras vai jogar mais do que tem jogado. O Botafogo foi brilhante, exuberante contra o PSG pelas circunstâncias. Agora, como é que vai ser o jogo? Botafogo vai propor o jogo? Não sei. Palmeiras vai propor? Também não sei. De repente, o juiz apita, a bola vai ficar no meio, ninguém vai pegar a bola? Vai ficar lá, fica 90 minutos, vamos para a prorrogação e pênaltis. Não, aí pênaltis. A única coisa que eu vou apostar com você é o seguinte, Igor. Se for para os pênaltis, o Palmeiras é melhor perder para o WO, cara. A gente não ganha. Quando fala, Palmeiras tem muito pênalti marcado, é o Pix da Leila, as bobagens aí e tal. Cara, ao contrário, velho. É um esquema contra o Palmeiras, que o Palmeiras não faz gol de pênalti. No Brasileiro são 8 pênaltis, 4 a gente perdeu. Na final do Paulista, na Neoquímica Arena, perdemos lá pro Corinthians, como já havia perdido na fase de grupos no Allianz Parque. Então é o seguinte, é um esquema contra o Palmeiras marcar pênalti. É muito mais perigoso para jogar as enseadas e o juiz, em vez de marcar pênalti, marca escanteio. Mauro, vai, de novo. Programa Silvio Santos. Mauro, você troca um pênalti pro Palmeiras pro escanteio? Sim, troco pra cacete. Eu quero escanteio, não quero pênalti. A gente não perde, a gente não ganha, velho. Aí é foda. Mas tem um detalhe. E nada contra, porque o Everton, pra mim, é o 4º melhor goleiro da história de um clube que tem Marcos, Leão e Oberdan, e pra mim o 4º é o Everton. E já foi um grande defensor de pênaltis. O Brasil, inclusive, tem uma medalha de ouro em 16 no Rio, graças a um pênalti defendido pelo Everton no Maracanã. Mas já que o Marcão tá ali pela casa atrás do gol, na hora dos pênaltis, com todo respeito ao Everton, que eu amo de paixão, e o Marcão também. O Marcão diz, daqui pra cima eu sou melhor que o Everton, mas daqui pra baixo, com os pés, o Everton é melhor. É um baita goleiro. Mas se for pros pênaltis, a gente troca. Sai o Everton, entra o Marcão, que tá ali já tá como repórter lá pela casa da TV, entra e cata os pênaltis. Porque caso contrário, eu prefiro nem ir pros pênaltis. Entendi. Bom, mas é realmente assim, interessante. Eu não queria que brasileiros se encontrassem tão cedo assim. Mas ao mesmo tempo garante lugar nas quartas, né? Por um lado mas óbvio, cai, né? Mas você garante lugar nas quartas. Porque o Flamengo, embora esteja o melhor time, deu um azar, porque o Flamengo brilhantemente chega em primeiro para escapar do Bayern. Aí o Bayern perde um jogo maluco pro Benfica, ontem, né? No momento que estamos aqui papeando. E aí vai pro segundo, quer dizer, então de novo... Eu achava que ia dar Bayern e Flamengo, só que achava que o Bayern ia ser o primeiro e o Flamengo estaria atrás do Chelsea. Eu também. Então acabou caindo de novo. Mas o Flamengo e o torcedor rubro-negro não mereceu agora o Bayern. Mas já que veio, pra mim é pau a pau, tá? Porque esse Bayern, embora tenha metido 10-0 no Auckland... Pô, o time do Auckland tem contador. E o cara fez o gol, o professor que fez o gol de empate contra o Boca. Sei lá, é um Bayern, né? Pô, tem o Harry Kane, tem o baita time Musiala, que tá jogando, mas enfim, tem o Lisée, que pra mim é um dos melhores jogadores até agora da Copa do Mundo. Mas de clubes. Quantos gols o Harry Kane fez contra o Auckland City? Nenhum. Aí os caras que detonam o Harry Kane têm um pouco de razão. Mas, pô, é um baita centroavante, né? É das histórias fantásticas. Você gostaria de ter o Harry Kane no seu time? No Palmeiras, por exemplo, por óbvio, eu falei sim, desde que mudasse de nome. Porque, sei lá, não é numerologia, não vou mudar para Sandra de Sá, não é isso. Mas sei lá, cara, tem uma nuvenzinha, céus, vida do Lippenhard ali, que não é possível, velho, né? Merecidamente ganhou um título pelo Bayern, mas na Copa do Mundo joga pra cacete, chuta o pênalti lá na Lua contra a França. É uma coisa maluca, né? Não tô dizendo, deixa eu bater aqui, mas enfim, porque esse negócio de superstição pra mim dá um azar desgraçado. Né? Eu não sou supersticioso, mas eu quero que o Palmeiras seja. Entendi. Então, meias brancas em jogos, brujas, mas que ele azar,
Lazai. Então, assim, eu não sou supersticioso porque essa porra dá um azar desgraçado. Mas eu quero que o meu time seja. E isso, olha, eu já fiz até internamente, assim. Jogo contra time alvinegro, sobretudo Corinthians e Santos, sábado, é obrigatório jogar de meia branca. Desde a final de 93, que é meu primeiro documentário, 12 de junho, Dia da Paixão Palmeirense. Sou supersticioso? Não. Palmeiras, desde que inaugurou o Allianz Parque em 19 de novembro, eu tive a honra de ser o mestre de cerimônias da inauguração do Allianz Parque, o Palmeiras inverteu o lado. A questão até de sol, o Palmeiras passou a atacar primeiro para o gol norte, o gol à esquerda da cabine de televisão, e o segundo tempo o gol sul. No futebol, em média, 60% dos gols saem na segunda etapa. Então é mais normal que o Palmeiras faça mais gols no segundo tempo, no que é o gol sul, o antigo gol das piscinas. Uhum. Mas o Palmeiras tem, eu não vou saber agora de cabeça, mas tem um desempenho tipo de pontuação. Aí, final do jogo, independente do número de gols. Mas placar final, o Palmeiras, quando ataca normalmente, tira o tosse, escolhe o lado. Primeiro ele ataca a esquerda da TV, depois a direita. O Palmeiras tem tipo quase 80% de aproveitamento quando isso acontece. Quando é inverso, é tipo 60%. Cai tipo mais de 20%. Estamos falando de estatística, é um número, não é superstição. Então, assim, aqui um bastidor. Teve um jogo, que eu não vou falar contra quem, contra um treinador muito supersticioso, que eu estava comentando pelo SBT, e estava falando sobre o jogo, tal. Na hora que eu vi o tosse e o Palmeiras perdeu o tosse, ia ter que inverter. Cara, eu travei. Eu tava falando do adversário. Você... Foi ridículo, porque eu fiquei puto. Falei, caralho, vamos se fuder. Não nos fudemos. Ganhamos aquele torneio, mas... Falei, e por quê? Porque o treinador sabia disso. E ele fez questão. Então, e eu conheço Paixão, adoro ele, meu amigo. E eu liguei pra ele, desgraçado. O jogo, porra. É o jogo, né? Enfim. Mas no final das contas deu tudo certo. Mas assim, de novo, não é superstição, é apenas um dado estatístico. Né? Tipo assim, um pênalti pro Zico, ele vai fazer. E assim, o Fluminense que tá... dá pra gente dizer que, com todo respeito, que dos brasileiros é o mais fraquinho. Tem menos dinheiro. E é um milagre do que o Fluminense fez, sobretudo em 23. Mas, cara, o que ele fez contra o Borussia Dortmund foi a melhor atuação da primeira rodada do Fluminense. O outro jogo foi um jogo maluco. O Fluminense tem que ir por colocação no grupo dele, que eu não sei. Ele vai agora, vai jogar agora, né? E pra mim, acho que tem grande chance de ser o primeiro. Eu imaginava que o Fluminense ia passar em segundo, tá? Eu não imaginava que o Fluminense fosse passar das oitavas. Eu não imaginava que nenhum brasileiro passasse das oitavas. Mas pelo que tá jogando o Flamengo, embora pegue o Bayern, um brasileiro vai passar. O Palmeiras pode jogar mais, o Botafogo tá jogando muito bem. E o Fluminense melhor que encomenda. Então, assim, o Igor, eu já tô na fase de que se passarem, por exemplo, vai passar, mas se passar o Fluminense para as quartas e o Flamengo para as quartas, já não me surpreende mais. Pode surpreender o planeta, mas pelo nível de futebol exibido, pô, legal pra caramba, velho. Mas tem dirigente europeu falando que fará da missão dele que não exista mais esse super mundial. Sim. Tem, por exemplo, aí tem questões políticas, econômicas, financeiras, geopolíticas, o termo que você quiser. Por exemplo, Javier Tebas, que é o presidente da Liga Espanhola, não da Federação, mas de quem cuida do futebol dos clubes. Ele sempre foi contrário, né? Até porque você tira parte do dinheiro, parte da atenção, e também com a presença dos espanhóis, no caso, Real Madrid, Atlético de Madrid, o colchoneiro já não está mais, você reduz a pré-temporada deles e o descanso, e você atrapalha a própria pré-temporada e possivelmente o nível de desempenho dessas equipes na temporada que vai começar agora da La Liga, na Espanha, de 25, 26. Né? E lembrando que ano que vem ainda tem Copa do Mundo. Ok, mas também tem interesses financeiros, porque por mais que o futebol seja uma paixão ilimitada, tem limitação financeira, embora pareça o tempo todo. Inclusive, é muito divertido no futebol, e é na Copa do Mundo, e na Champions, que eu faço pelo SBT e também na TNT Sports. Às vezes, o backdrop, né, dos patrocinadores, até um merchan que eu fiz lá no SBT, eu falei, cara, o que é isso? Esse patrocinador, o que ele faz? Né? É celular... bet, cara, não sei. E o futebol traz muito, e é usado mesmo. Eu preciso anunciar meu produto em nível global. Vamos para uma Copa do Mundo de Clubes, vamos para o Champions, Libertadores, o que for. Então, o dinheiro acaba ainda não sendo ilimitado, mas ele tem o seu limite. Então, você já tem uma Champions que paga caríssimo, tal, não sei o que lá, pô, é sensacional que você tem outras coisas. Então tem essa coisa. O próprio Real Madrid, você lembra, há um ano e pouco, o Ancelotti falou mal do Campeonato Mundial de Clubes. Rapidamente o Real Madrid se posicionou por conta do seu presidente Florentino Pérez. E o próprio Ancelotti teve que fazer nas redes sociais dele um pedido meio de desculpa que havia sido mal interpretado. Então, assim, de novo é um jogo político. Então tem clubes tabelando com a FIFA e tal, em alguns
contra a UEFA, o Real Madrid a posição daquela Superliga que eles quiseram criar. É uma questão que a gente tem alguns indícios do que um caminho aqui, outro ali, mas tem interesses muitas vezes comerciais e também de desgaste de atletas, que é uma questão que eu há décadas defendo. E eu sei que vai ter gente que vai estar falando, mas o duro é quebrar pedra às 5 da manhã. Eu sei, mas não tem campeonato mundial de quebrar pedra às 5 da manhã, mas já vai ter. Para os streams a gente vai transmitir. A gente está falando de futebol. E futebol, até por eu conhecer muita gente, estou escrevendo 12 livros, são 10 biografias. Até outro dia, eu vou citar um caso, fazia tempo que eu não falava com o jogador. E aí, velho, como é que você tá? Como é que tá o teu quadril? Eu falei, como é que você sabe? Pô, vou ter que operar. Eu falei, não, porque infelizmente todo ex-atleta tá tendo que operar. E os caras aqui traçalhados.